quarta-feira aqui no Tom Maior é dia do Nosso Melhor com Estevão Daltro. Oi, Estevão, tudo bem? Grande abraço para você. Olá, Jéssica, satisfação estar aqui com você novamente, com a nossa família Sagres. A partir de agora, então, eu já passo o comando para você, Estevão, com a sequência aqui e o Nosso Melhor. Antes eu quero fazer uma pergunta, você é torcedora do Goiás? Sofri ontem, viu, Estevão? Passei uma raivinha. Mas eu quero te reforçar, assim, que tão bom ver. Você que é torcedora raiz, né? Depois do time perder, vem de verde. Eu tenho muita roupa verde, né? Direto eu tô de verde aqui, mas eu não me importo muito com essas coisas, não. Vem de vermelho, vem de verde, vem cor de todo time aqui eu tô usando. Sim, senhora, sim, senhora. Você torce pro Vila, Estevão? Eu sou Goiás. Goiás então, também. Então, cadê? Graças a Deus. Vou colocar um verdinho aí também. Sim, senhor. Próxima vez eu coloco. Mas vamos lá, então, ao nosso tema de hoje. Estamos aqui para mais um Nosso Melhor. E é muito importante a gente falar do nosso alinhamento, né, com os ODS de hoje. Né? O ODS de hoje é o 11, que é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Né? E como falar de cidades sustentáveis sem falar de mobilidade? A gente tem visto aí que o número tem sido cada vez maior de aumento da população nos grandes centros. Né? Existe a previsão de 66% da população mundial vivendo em cidades, no meio urbano, até 2050. Então, esse é um dos focos nossos de atuação dos ODS, e nós vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre essa parte do transporte coletivo, como que a gente pode salvar. Tem solução, né, o transporte coletivo aqui na Grande Goiânia, né, Goiânia e o entorno, e a gente viu nesse período agora da pandemia tantas situações, sempre o transporte público sendo chamado para um momento assim, de um ponto de importância, tanto na contaminação, parava, não parava. E hoje, com esse calor todo que a gente está vivendo, imagina quem está no transporte público. Então, é um tema corriqueiro, né, e recorrente, a mobilidade na nossa cidade. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu quero trazer aqui para a gente poder conversar o Tarcísio, né, o Tarcísio Abreu, que é natural de Fortaleza, mas que já vive em Goiânia há mais de 10 anos. Né? Chega mais para perto aqui, Tarcísio, já é quase goiano do pé roxo? Já, quase goiano. Na verdade, adoro essa cidade. Né? Minha família adotou Goiânia como a nossa cidade. Né? Meus filhos hoje são completamente apaixonados por aqui, por Goiânia. Legal. Eu sou fã de algumas pessoas da sua terra, e um deles que está em bastante destaque ultimamente é o senador Girão. Né? Eduardo Girão está aí fazendo um trabalho aí na CPI, procurando uma imparcialidade. Gosto dos posicionamentos do seu conterrâneo, viu? Eu acho que Fortaleza sempre revelou grandes talentos, né? Acho que em todas as áreas Fortaleza o Ceará sempre foi uma referência. Então isso é muito bom. Bom, Tarcísio, você é formado em administração de empresas pela instituição, a União Educacional de Brasília, né, UNEB. Também fez gestão de negócios e especialização em transporte pela Fundação Dom Cabral. Diante da sua história e da sua qualificação, traz para nós, explica para nós o que é CMTC, RMTC e CDTC. Qual é a diferença dessas siglas? Tá joia. Vamos lá. CMTC, na verdade, é a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Né? Dentro da estrutura institucional hoje, que define o transporte da região metropolitana, a Câmara Deliberativa, né? A Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo, ela é exatamente o órgão que delibera. Tá? Então, o órgão responsável pela deliberação das ações. E a CMTC é o órgão gestor dos contratos, da execução dessas atividades. E a MTC é a região metropolitana, ou seja, que engloba hoje 19 municípios. Né? São 19 municípios que abrangem a região metropolitana. Então, além de Goiânia, nós temos aí Bela Vista, Aragoiânia, nós temos Hidrolândia, Caturaí, é a cidade mais nova. Né? Vamos começar a atender a partir do dia 13 de outubro, vai começar o serviço de Caturaí. Então, conheço Caturaí.
São 19 municípios que fazem parte da região metropolitana, e a companhia, né, exatamente isso, a companhia metropolitana, que articula, né, todo esse serviço de transporte coletivo como um serviço único, metropolitano, que atende todos esses municípios. E você está na presidência da CMTC, né? Presidência da CMTC. Cheguei aqui dia 26 de maio deste ano, com muitos desafios, né? Então, isso aí é um desafio muito grande, né? Imagino que não falta desafio. Mas você que chegou agora há mais pouco tempo, mas como que surgiu a CMTC? E por que surgiu? Na realidade, Estevam, a CMTC ela foi criada na reestruturação de todo o sistema, né? Hoje tem uma legislação, a 27 de 1999, que criou a estrutura, toda a estrutura deliberativa, né? É um projeto de lei, a 27 de 99, que criou toda a estrutura do transporte público coletivo atualmente. Então, existe uma legislação estadual, né, que define toda essa estrutura, os papéis, responsabilidades, né, toda a atividade do transporte público está estabelecida nesse projeto de lei. Tá? Então, foi ela exatamente que criou. Então, CDTC, qual que é o papel da CDTC? A questão da fiscalização, do controle, de fazer todo o processo deliberativo. Essa lei é o que é? Estadual, federal? Estadual. É uma lei estadual, né, que define todas essas regras e essa composição. Então, ela vem exatamente estruturar, e você vai ver, ela é de 99, né? Essa legislação é de 99, é 27 de 99. Então, foi ela exatamente que institucionalizou todo o serviço de transporte público de Goiânia. Então, criando a Câmara Deliberativa, a CMTC, e nisso se formando a região metropolitana de transporte coletivo. Tá? Nós estamos hoje atuando com esses 19 municípios. Foram 18, agora 19. Desde 2019, a Caturaí faz parte dessa região metropolitana. E após esse período aí de pandemia, estamos começando a introduzir o serviço para ser atendido lá também. Não é tão perto, né? Caturaí já é um pouco fora do circuito. Então já está incluído, eu achei legal. Sim, nós tivemos aqui com a visita da prefeita, né, Leandro Divino, os vereadores. Criamos um serviço inicial, né, de acompanhamento para eles, integrando ao sistema. E eu acho que isso, a gente começa aqui a entender um primeiro ponto importante disso que a gente está falando, né, Estevam? Eu acho que assim, é um sistema integrado, né? Um sistema, entendeu, de conexão. Eu acho que isso faz muita diferença, né? Então, assim, e parece que isso não é todo lugar, né, Tarcísio? Parece que Goiânia é uma referência isso no Brasil, né? Goiânia, essa integração, né? Essa integração, esse modelo, né? Tronco alimentado, que a gente fala, né? Então, você tem o tronco alimentado, você tem um grande eixo, né? Que é o eixo Anhanguera hoje, tá certo? E essas linhas que vêm dos bairros, vêm das cidades menores, né? Ela integra dentro desse eixo, que fazem a distribuição. Então, você tem chama-se tronco alimentado. Então, você tem um conjunto de linhas alimentadoras que vêm dos bairros, das cidades menores, e que se conecta dentro do eixo e que se faz o transporte das pessoas. Então, isso realmente é um sistema diferenciado. Goiânia foi propulsor disso, né? Foi realmente referência. O que a gente precisa agora é resgatar, né, dessa mesma forma, esse protagonismo. Né? A gente precisa realmente passar, né, Goiânia voltar a ser referência com a atividade de transporte coletivo. Agora, quando fala de reformulações, atualizações, as pessoas perguntam ao usuário, com quem que eu falo, quem é que manda, de quem que eu posso cobrar, né? Como é que é esse canal? Assim, o usuário ele pode entrar em contato com quem? É com a CMTC, com a prefeitura? Com quem que ele deve procurar para reclamar, para propor? Perfeito, Estevam. Hoje, o gestor do contrato, né? O gestor desse contrato, que é uma concessão, que nós temos hoje aqui 5 empresas que operam o sistema, a CMTC é a gestora desses contratos e ela é que fiscaliza, que controla, que faz toda essa gestão do serviço que é prestado hoje. Então, a CMTC é o canal, né? Nós temos a ouvidoria, que faz o atendimento também. Todas as solicitações são encaminhadas. Às vezes, uma viagem nova, uma adequação de uma linha, uma adequação de um serviço, determinado horário. A gente faz todo esse trabalho, tá certo? De execução. Então, a gente tem aqui pesquisadores, né? Tem uma equipe de fiscalização, uma equipe técnica,
tem todo um sistema interno dentro da CMTC que faz esse monitoramento, esse controle e essa gestão. Tá? Então, a CMTC está de portas abertas e à disposição para poder fazer esse atendimento. E os canais são quais? É o WhatsApp, é no site? Como é que é o canal? Hoje nós temos o site, né, da CMTC. Nós também, né, com a minha chegada, a gente também criou o Instagram da CMTC. A gente não tinha o Instagram, então tem CMTC, o Instagram da CMTC, que nós criamos. Temos tido muito resultado com o Instagram, muita gente tem procurado a gente, tem feito solicitações, nós temos feito atendimentos, né, pelo próprio Instagram, então as pessoas estão procurando a gente tem feito esses atendimentos e tem tido bom resultado, né? Nós tivemos, às vezes a mudança de um ponto, às vezes a falta, né, de um determinado horário, as pessoas fazem a solicitação. Nós tínhamos aí um ponto emblemático aí, que um cliente reclamou de um ponto, né, de um abrigo que estava danificado, estava em mau estado, e nós fizemos a correção, arrumamos o ponto e o cliente o usuário está muito satisfeito, nos mandou uma mensagem agradecendo, né? Eu acho que até ele ficou surpreso com a rapidez e com o atendimento que foi feito, né? Então, a gente tem a questão da ouvidoria, nós temos a ouvidoria nossa, nós temos o nosso site, nós temos o nosso Instagram. Essa tarifa única, ela é uma proposta que realmente facilita muito para aquelas pessoas que moram longe ou moram em cidades próximas, mas eu vejo reclamações, às vezes, da pessoa que usa um trecho curto e acaba pagando um valor maior. Existe Sim. algum estudo nesse sentido de facilitar isso para aquele usuário também que usa... Porque ele acaba indo de Uber, porque às vezes fica mais barato de Uber, de um desses carros compartilhados, uma dessas empresas, que parece que fica até mais em conta. Como é que tem algum estudo nesse sentido? Sim, tem estudos. Na realidade, eu acho que a gente precisa tornar, né, o transporte coletivo, voltar com a atratividade do transporte coletivo. Ele tem que voltar a ser atraente, né? O usuário tem que ter benefícios com ele, né? Então, a gente realmente tem estudos, mas mais do que isso, desde 2013, né, a gente vem acumulando uma queda de demanda muito grande, né, no transporte coletivo, mais de 40%. Então, a gente precisa resgatar isso, a gente precisa voltar com esse serviço, né? Então, são vários estudos, né, desde uma reestruturação até o serviço, né, um serviço novo, um serviço diferente, que passe por isso, né, que você está colocando. A gente precisa realmente passar por uma grande transformação, né, realmente uma grande reestruturação desse sistema. Tá? Hoje nós vivemos em um mundo digital, né? Então as soluções digitais também têm que fazer parte desse nosso negócio, né? O transporte coletivo tem que ser digital, né? Então ele precisa se conectar dessa forma. Hoje nós temos condições de um pagamento via cartão de crédito, via cartão de débito, o Pix, né, que está tão conhecido hoje, é tão praticado, né? Então o sistema de transporte precisa entrar no digital, né? Então a gente precisa trabalhar com isso, né? Além disso, oferecer exatamente isso, competitividade, né? Tem hoje, não sei se é de conhecimento, se você lembra disso, mas nós tínhamos o Citybus 3.0, né? Um serviço fantástico, sob demanda, tá certo? Que você fazia as distâncias mais curtas com aplicativo, pagamento, todo ele num aplicativo, né? Então, a ideia é voltar com esse serviço também, né? Um serviço totalmente sob demanda, mas integrado ao transporte, que eu possa fazer exatamente isso, as curtas distâncias, né? Que eu possa ter uma condição diferenciada para as curtas distâncias, que possa dar agilidade, rapidez, né? O que nós queremos hoje, acho que o maior bem que nós temos é a questão do tempo, né? Então, a gente precisa dar ganho de tempo para o nosso usuário, a gente precisa dar agilidade para o nosso usuário, né? Então, um serviço como o Citybus, né, um serviço sob demanda, né, um modal diferente, pequeno, para fazer as pequenas distâncias, né, ter isso como um diferencial, isso volta a ter atratividade, né? Então, uma outra condição que a gente pode trabalhar com a mudança, né, essa questão da mudança tarifária, que nós estamos falando tanto, é a meia tarifa, as curtas distâncias. Então, se você anda até 5 quilômetros, né, uma distância pequena, você tem uma meia tarifa, uma tarifa menor, né, que, volto a falar, você entra em competitividade com o Uber. Então, você tem alguns pilares que você precisa trabalhar para que realmente o transporte volte a ser sustentável, né, competitivo e atrativo, né? A gente tem que ter esse benefício, né? Então, tem que trabalhar com isso. Então, existem estudos, né? Nós estamos com estudos conversando. Acho que aqui, nesse momento, a gente tem que colocar todos os entes, né, nessa mesa. Nós estamos conversando com o Estado, né? Nós estamos conversando com as prefeituras, com os municípios, Prefeitura de Goiânia, né, colocando exatamente à disposição exatamente esses estudos,
para que a gente possa construir e reformular todo esse ambiente, né? Esse ambiente nosso do serviço de transporte coletivo, que o usuário sinta esse benefício e sinta essa diferença. Então, assim, hoje até onde eu sei, parece que o sistema de transporte em Goiânia não tem um subsídio do governo, não tem um auxílio. Em outros lugares a gente sabe que tem, né? Como é que está essa negociação? O governo pode entrar bancando mais essa parte da oferta, talvez por quilômetro, não por passageiro, para manter uma frota rodando, independente dessa quantidade de pessoas? E aí, Estevam, vou até me ater um pouquinho mais, vou ampliar um pouquinho essa nossa discussão, pode ser? Você me permite? Claro. Porque o microfone é seu. O melhor, né? Não é isso que você falou? Nosso melhor. Nosso melhor? Então vamos para o nosso melhor. Na realidade, hoje, o sistema de transporte, ele, no Brasil todo, ele passa por uma situação muito complexa, né? Acho que o Brasil todo, ele precisa ser remodelado e precisa de subsídios, né? A gente vê isso em algumas cidades, né? São Paulo, a gente vê isso em Brasília, a gente vê isso em Vitória. Ou seja, você tem condições e sistemas que têm esse subsídio e trabalha com a tarifa diferente, né? Uma composição dessa tarifa diferente. Tá? Então, essa é a grande dificuldade. Então, quando você vê a tarifa de 4,30, na realidade, ela é equivalente, ela não é 4,30, porque eu vou abatendo essas despesas, né, que estão dentro da nossa tarifa. Então, realmente, eu preciso, né, ter uma tarifa que remunere o serviço, que a gente chama isso de tarifa técnica, que é a tarifa de remuneração do serviço. Quanto é que é essa tarifa de remuneração? Essa tarifa permite hoje fazer investimentos, né? A gente precisa, por exemplo, reformular nossa frota, a gente precisa trazer uma frota nova, né? Uma frota que realmente atenda essas necessidades. A gente precisa investir, no caso, por exemplo, hoje, de um Citybus, né? Que seja um novo modal integrado ao sistema, de forma também a ter benefícios. Eu tenho que investir em um bilhete único, que dê a possibilidade, né, do usuário fazer integração em qualquer local. Então, hoje, exatamente com essa tarifa de remuneração, né, uma tarifa técnica, a gente chama, que vai dar a condição de fazer isso, né, que eu tenho o ambiente favorável de sustentabilidade do sistema hoje. O que o sistema tanto tem dificuldade hoje? É exatamente a sustentabilidade. Uma tarifa, que dentro da tarifa está embutido o custo, né, da gratuidade, do idoso, do deficiente. Na realidade, ele tem o direito de usar, nós vamos fortalecer isso cada dia mais, mas eu preciso ter uma diferença em relação a isso. Eu tenho uma tarifa técnica, né? Uma tarifa que remunere o serviço, e uma tarifa que é a tarifa do usuário, que é a tarifa pública, que é o que ele paga pelo serviço de transporte, que ele usa. Coloque esses números para facilitar. Quanto seria? Como é que você compor essa tarifa em números, um valor? Hoje, mas olha só, nós estamos há 3 anos sem reajuste de tarifa, né? Olha só, vivendo tudo isso, nós estamos vivendo há 3 anos sem reajuste de tarifa. 3 anos. Né? E acho que às vezes quando a gente começa a entender mais, né, estudar mais da matéria, a gente começa a entender melhor o que acontece hoje. Né? Então, imagina só o que nós sofremos nos últimos 3 anos em termos de combustível, de peça, manutenção, de ajuste de salário, né? Tudo isso que faz a composição do custo do serviço. Né? E eu estou com a remuneração ainda, né, congelada. E eu acho que a gente tem que realmente ter uma tarifa, né, que hoje os entes, né, federativos possam realmente assumir essa diferença. Né? Se a gente fosse hoje atualizar essa tarifa aos dias de hoje, nós estamos falando que essa tarifa atualizada seria por volta de R$ 6,90, R$ 6,93, tá? Quase R$ 7,00. Então, o que a gente poderia fazer? Exatamente isso. Manter essa tarifa, né, a tarifa como está hoje, mas ter um subsídio para que eu possa, né, ter essa remuneração do serviço. Tá? São Paulo funciona muito bem assim, Brasília, que está aqui do lado, né, tem exatamente essa mesma estrutura, tá certo? E nós passamos por uma renovação de frota constante, nós passamos por um investimento, né, por toda uma qualificação do serviço. Então, acho que a gente precisa exatamente isso, é ter uma condição para que a gente possa ter um serviço melhor, um serviço de qualidade. Né? Então, realmente precisa, né? E eu acho que essa mudança, né, da tarifa, essa nova recomposição do modelo tarifário é literalmente a sustentabilidade do sistema. Né? Hoje, Goiânia, se não tiver isso, a gente entra em colapso, sabe? O sistema entra em colapso.
não adianta pagar barato e não ter o serviço, né, de qualidade, né? Então tem que achar essa equação, né? E como que o povo, como que nós podemos auxiliar nesse processo para que os órgãos públicos, os governos possam realmente entrar nessa fatia de pagar essas tarifas aí, subsidiar? Sim. Estevão, o que nós temos feito, nós temos assim, estamos conversando, né, na mesa de negociação, conversando com todos, né? Nós tivemos com o Estado, né, conversando com todo o secretariado, né, com o governo, tá certo? Que quer realmente participar, que quer contribuir para o transporte, tá certo? Nós tivemos com o município de Goiânia também, tivemos com outros municípios conversando sobre isso também, né? Então eles têm interesse, querem entender, né, como funciona, como é que é essa composição, tá certo? Para que a gente possa, literalmente, colocar em prática isso, né? A gente precisa colocar em prática. Esse modelo hoje, né, que nós temos de remuneração de serviço, ele precisa ser ajustado, ele precisa ser passado por essa transformação, por essa grande mudança, para que a gente possa realmente ter o que você acabou de falar, qualidade, renovação de frota, né, que a gente possa ter um serviço como um bilhete único. Esse bilhete único, só para a gente poder entender, que é uma das propostas, né, que estão na mesa hoje. Imagina só hoje, nós vivemos um momento de pandemia ainda, né, que nós estamos com todos os nossos cuidados, a questão dos terminais. O bilhete único permite, né, com o bilhete único, você fazer uma integração espacial, uma integração em qualquer local. Então, você não precisa estar dentro de um terminal. Você pode descer na praça cívica, tá certo, de um ônibus e pegar um outro ônibus com a mesma tarifa. Olha só que benefício isso. Ou seja, eu vou automaticamente dar liberdade para o nosso usuário. E isso é qualidade, né? Qualidade do serviço, porque o usuário pode, a qualquer momento, em qualquer lugar, fazer a conexão. Então, você cria para ele mobilidade. Olha só, isso é mobilidade, isso dá flexibilidade para o sistema. Então, eu não preciso mais aglomerar em terminais, eu não preciso mais, né? Eu não vou pagar duas tarifas, vou pagar uma única tarifa, com bilhete único. Então, isso está, né, no objetivo, isso está como proposta de discussão para que isso seja implementado. Então, isso é um benefício muito grande. Só que, como é que eu remunero tudo isso se eu não tiver, né, um serviço remunerado da forma correta? Né? Uma reestruturação dessa reformulação da remuneração do serviço hoje. Né? Então, por isso que é tão importante. Essa questão do modelo tarifário, ele passa a ser chave nesse processo, ele passa a ser fundamental nessa nossa discussão, sabe? Que bom. Olha, Tarcísio, eu sou muito grato pela sua presença, você ter colocado o seu tempo e a sua capacidade aqui para nos esclarecer de tantas coisas que nós estamos buscando informar o nosso público, né? E sucesso, boa sorte aí que você consiga realmente convencer as lideranças, né, de que a gente precisa achar uma equação que no final o usuário possa ter uma experiência mais confortável, mais segura, com um tempo assim que vale a pena ele ir para um ponto e esperar para poder pegar um transporte público, porque senão acaba pagando um preço mais caro usando aplicativos e outras soluções, né? E para a gente tirar um pouco os carros da rua, né? É muito importante falar disso. Falar de mobilidade, é importante a gente ter soluções que não seja só o carro, né? Porque esse tanto de carro na rua é difícil, né, da gente viver na cidade grande, né? O mundo melhor é coletivo, né, Estevão? O mundo melhor é coletivo, né? Então a gente precisa realmente incentivar. Eu acho que o compromisso, né, da CMTC é exatamente esse: é buscar soluções, é encontrar soluções para que o nosso usuário tenha qualidade, tenha um serviço adequado, né, que ele possa, né, realmente atender a sua necessidade, tá? De forma sustentável, de forma conectada, digital, né? Então a gente precisa criar essas condições. E nós estamos exatamente imbuídos dessa missão e estaremos sempre aqui à disposição para os nossos usuários, para poder, realmente, os entes federativos, para a gente poder construir esse caminho juntos, né? Ninguém faz nada sozinho, estamos juntos. Estamos juntos, fazendo o nosso melhor. Você conta aqui com a Sagres, com o nosso programa Nosso Melhor, com o CODESE, que é uma parceria, o CODESE integra, a Sagres integra esse projeto do CODESE, de juntar as pessoas para a gente achar soluções juntas, né? Então, estamos aqui à sua disposição, tá? Até Muito obrigado. Próxima oportunidade. Muito grato. Nós temos aqui também um quadro que faz parte do cenário, no nosso melhor. A gente tem esse quadro já há algum tempo, né, que a gente está trabalhando. E como é véspera do Dia das Crianças, vamos falar de crianças, né?
Então, a gente está trazendo aqui essa discussão, falar um pouquinho com a Carolina Parodi. Ela vai mandar, eu tenho um vídeo dela, e ela que é jurista, educadora, psicanalista, e ela vai falar um pouquinho de qual o impacto que uma bela infância pode dar lá na frente para a vida de um adulto. Como que o adulto saudável, né? Uma pessoa pode ser saudável a partir do momento que ele tem uma infância rica de estímulos, de acolhimento, de amor. Vamos ouvir o vídeo aí da Carolina. Olá, eu sou Carolina Parodi, professora e fundadora da Escola Aldeia. Eu estou aqui hoje para falar sobre como uma infância bem vivida produz seus efeitos na vida adulta. Não há possibilidade de se imaginar uma infância bem vivida sem relação saudável com o meio ambiente. Paracelso já dizia que a gente ama aquilo que a gente conhece. Então, na medida em que a criança experiencia os espaços e o conhece a partir da concretude de seu corpo, ela passa a acolher esse espaço, sente-se pertencente e, ao mesmo tempo, responsável por esse território. Passa a ser capaz de estabelecer relação saudável com ele, com as pessoas que ele convivem. E isso tudo não dá em outra coisa a não ser enriquecimento simbólico. Um processo de desenvolvimento saudável e integral, empoderamento humano do espaço que ele habita. Mas não a partir de uma lógica destrutiva, de subserviência e exploração do meio ambiente, e sim pela transformação do espaço a partir de uma lógica comunitária e respeitosa em relação à pluriversalidade do território, né? É uma outra lógica, muito mais enriquecedora e compartilhada. E aí, nesse sentido, a escola entra como um centro comunitário, como uma rede de apoio, né? E essa ideia nos leva a um resgate muito humanista, né? No sentido de ter uma vida comunitária, num tempo mais possível, numa lógica mais humana. E a escola é um bom ponto de partida, porque ali se centraliza uma enorme diversidade de possibilidades de convivência, né? E é importante perceber que um ambiente diverso produz resiliência e faz de nós adultos mais inteligentes. Por exemplo, não existe produção de inteligência sem diversidade, sem pluriversalidade, que é ao contrário da universalidade. Então, o meio ambiente da criança deve buscar enfatizar diálogos entre diferentes culturas, pensamentos, jeitos, né? Isso tudo cria uma solidariedade que inclua e que respeite os pontos de vista de alteridade do outro. Por exemplo, mais de 80% da população hoje em dia vive nas cidades, né? Então, já que esse modo de vida que a gente resolveu constituir é urbano, que ao menos haja bem viver, né? Que seja uma experiência que favoreça a vida. Quem sonha melhor é também capaz de projetar melhor o futuro, né? E é claro que uma infância enriquecida num ambiente de diálogo, diverso, de respeito, ele viabiliza uma vida adulta muito mais interessante e corajosa. É um bom recado para quem é pai, para quem é mãe, para quem cuida de criança, que a gente possa proporcionar essa multiplicidade de experiências para nossas crianças, que elas possam se sentir acolhidas, amadas e com liberdade para experimentar novas coisas, novos espaços e com respeito, lógico, com o meio ambiente. Então, vamos chegando aqui ao final do nosso programa de hoje. Espero que a sua criança interior possa estar tendo cada vez mais voz e que ela possa trazer o bom da criança para a nossa vida de adulto, de pessoa que faz acontecer, né? Então, vamos chamar aqui uma criança toda de verde, chamada Jéssica. Olá, Jéssica, pode estar pronta aí para você pegar no leme do barco de volta? Evon, eu e minha criança interior, muito obrigada pela participação. Até quarta-feira que vem com o nosso melhor.